Salve, salve! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais este vídeo de cultura racional. Vou dar sequência no 17º volume da tréplica. Universo em desencanto, humanização racional, a chave para abrir a porta da verdadeira origem da humanidade. Através da energia racional, de autoria do mundo racional, do racional superior. 17º volume da tréplica. O desencanto do encanto e de seus seres e de seus feitos. A fonte justa certa é o berço da convicção racional, o ponto de vista mais altaneiro universal, por tudo ser de origem racional, por tudo ser de razão suprema, nessa infinita morada que parecia ser infinita e que hoje não é mais infinita, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e por todos estarem de volta à morada racional. A morada da vida eterna, o verdadeiro natural do ser de origem racional, que se deformaram em seres de origem racional, sendo o maior triunfo de toda a humanidade a convicção justa e certa do seu próprio ser de origem racional, e hoje todos entrando em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, se ligando a ele e voltando para ele. O maior tesouro de toda a humanidade, se julgar dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E sair desse empobrecimento de matéria, desse jugo do triunfo errante, dessa vida de péssimos navegantes. Sofrendo a todo instante que vive, porque matéria só vive para penar, por estar em estado de decomposição, e o que está em estado de decomposição está penando. A satisfação é aparente, a insatisfação é permanente, porque tudo que é de matéria é irregular, tudo que é de matéria não regula, tudo que é de matéria está em desequilíbrio. Basta ser de matéria para ser um ser em desequilíbrio. Matéria não tem equilíbrio por ser matéria, é uma junção completamente desprovida de essências puras, limpas e perfeitas. Matéria é um ser delirante. Matéria basta ser matéria para ser um ser desequilibrado. O desequilíbrio é tanto que termina tudo de repente. Está vivo e de repente lá se foi o que parecia tudo ser. Então, matéria parece ser aquilo que não é. O que é um ser de matéria? É nada ser verdadeiramente e aparentemente julgando tudo ser. Quem julga ser aquilo que não está representando coisa alguma, porque não é. Parece que é, mas não é. Assim, as aparências são muito confundidas com a verdade, porque quem está acostumado com as aparências, iludido com as aparências, passa a julgar as aparências como se as aparências fossem verdades. Como se aquilo que parece ser e não é fosse verdade. E assim é a vida dos confusos e das confusões, a vida da matéria. O tudo que parece tudo, mas nada é, somente parece ser tudo. Então, matéria, o que é matéria? Nada. É tudo aparência só. Esse tudo aparente que principia do zero. O que é o sêmen? Um líquido gomoso, um líquido que não representa nada, e este nada se transforma num tudo aparente. Um tudo que surgiu do nada, que parece tudo ser, e na realidade nada é. O que é o tudo aparente? Um líquido gomoso, o sêmen, uma gotinha insignificante. E essa gotinha insignificante se transforma em um tudo, que não passa de um insignificante, uma insignificância. Mas a vaidade transformou o nada em tudo, como se o nada tudo fosse, e vendo que na realidade nada é. É uma gotinha de um líquido gomoso, o sêmen, que até hoje se conservava misterioso e que agora deixou de ser misterioso. Então, qual é o valor dessa gotinha, desse líquido gomoso? Nenhum. Se transformou nesse ser monstruoso. Qual é o valor desse ser monstruoso? Nenhum. Porque se transformou em um ser monstruoso? Porque tudo é energia, tudo é movido por energia. Então, essa semente e essa gota de sêmen é uma gota de energia, e essa energia se desenvolve porque energia é força. E essa gota de sêmen é uma gota de energia, uma gota de força aparente. É uma semente de energia, onde estão reunidas três energias nessa gota do sêmen: elétrica, magnética e racional.
Nessa semente reunidas as três energias, elétrica, magnética e racional. Pela sua força, que energia é força, tem a sua evolução, e na sua evolução se transforma em outra vida, mirim, de uma fabricação de um corpo mirim, e daí se desenvolvendo e nascendo um gigante. E o gigante começa a sonhar. Então aí começa a pensar aquilo que não é. Começa a pensar tudo ser sem ser. E que pensa ser porque está sonhando, está iludido pelo magnetismo. É a mesma coisa que uma semente de outra espécie qualquer. Sendo o sêmen uma semente líquida como outra qualquer. Então tudo se justifica de tudo nada ser, mas o julgamento que fizeram dessa grande mentira é pensar ser aquilo que não é para si mesmo, mentindo de uma forma tal, incutindo o sistema errôneo nos demais, fazendo pensar ser tudo quando na realidade nada é. Então aí se reúnem uma infinidade de contradições no sistema de querer passar a ser aquilo que não é, se julgar ser aquilo que não é. E por formarem tudo dessa forma, é que não aguentam viver da forma criada, que é o que está aí, todos sofrendo, todos penando, todos se maldizendo, todos insatisfeitos, em quererem fazer das aparências verdade. Aparência é mentira e querem fazer da mentira a verdade. Só podiam haver resultados negativos e incapazes. E por haver os resultados incapazes e negativos, tudo de pior a pior. Já há muito. Tudo se desenvolve de pior a pior, já há muito no mundo. Dessa forma, tinham que chegar ao ponto irresistível, e o ponto irresistível é o ponto crítico, de pensar ser aquilo que não é, de achar que é aquilo que não é, de julgar ser aquilo que não é. O que não é, por si mesmo se destrói. O julgamento da mente humana é de todas as sementes. Se a semente fosse interpretada pelo lado do que é a semente, o ponto de vista seria outro, diferente. E assim é esta composição de energia transformada em seres de todas as espécies, deformados e em degeneração. Por ser energia deformada é a causa da degeneração. Tudo que é deformado degenera e se multiplica. E quanto mais se multiplica, mais enfraquece. Quanto mais enfraquece, mais diminui. Quanto mais diminui, mais poluído vai ficando, até terminar tudo poluído e daí terminando essa fase de animal racional pela poluição e entrando em outra evolução de composição de corpos de vidas diferentes em outras classes de vida diferentes dessa de animal racional. E assim a vida de quem vive sonhando, iludido com a vida, iludido com as aparências, iludido com este mar de lama, que matéria é lama, e por isso tudo se acaba da maneira que acaba. A vida, para ser bem vivida, tem que conhecer e reconhecer o relacionamento da constituição da vida, para poder saber ter vida nessas condições, saber como viver. O que adianta ter vida e não saber viver? Não adianta nada. Pena muito, sofre muito, padece muito e se liquida antes do tempo, por a vida ser temporária. Somente a vida real, a vida racional, é a vida certa, a vida eterna. E é por isso que criaram o império do sofrimento, por não saberem como foram feitos, nem de que foram e nem de que forma foram feitos, nem de que foram feitos, nem quem fez tudo assim e por que fez, e quem foi esse que fez, a causa de assim serem assim, a origem de assim, aliás, a origem de serem assim, antes da origem, o que eram, antes do que eram, o que foram, antes do que foram, como surgiu, antes de como surgiu, de que e por que surgiu, e a forma certa do antes de tudo assim ser, qual era e por que deixaram de ser o que eram para serem o que são. E por que vieram em classificação, descendo sempre de classe, até que surgiu este vão, que é este imenso vácuo habitado pela energia elétrica e magnética e seus habitantes, esse imenso espaço. Dessa forma, por coisa alguma conhecerem, tinham, por não saber, que tomar qualquer espécie de forma, qualquer direção de forma que parecesse mais fácil e mais agradável. Dessa maneira surgiram, com essa forma de ser, desconhecidos por completo de seu verdadeiro ser. E por desconhecer a verdadeira maneira de ser, é que aí estavam sem conhecer o porquê de assim ser. E por não conhecer o porquê de assim ser,
resultou nesse angustioso modo de que se tornaram mais sofredores do que deviam ser. Se tornaram mais mártires do que deviam, por desconhecerem todo o verdadeiro translado de todo o passado das formas diferentes, que vieram tomando até chegarem na primitiva forma que aí estão, que deu princípio a essa formação, e ficaram completamente desconhecidos do porquê assim são. Dessa maneira, desse jeito e dessa forma em que estavam, não podiam encontrar o certo, porque do certo nada conheciam, e por nada conhecer de certo, engendraram e inventaram qualquer modalidade que pudesse ir desfrutando a vida da melhor maneira que fosse surgindo, que fosse aparecendo. Então, se moldando a todas as facilidades, sempre à procura do melhor, e esse melhor sempre por encontrar, sempre procurando acertar, e o acertar sempre por acertar. Sempre procurando endireitar e sempre por endireitar. Sempre procurando melhorar e sempre por melhorar. Sempre procurando o certo e o certo sempre por encontrar. Tudo isso pelo desencontro de não saber o porquê da originalidade, o porquê de assim serem, o porquê da formação e o porquê da geração, o porquê da criação. Nunca souberam o porquê de coisa alguma. Por não saber o porquê de coisa alguma, não podiam pôr em forma o que sempre desejaram, acertar tudo, de formas que surgiram com essa evolução de contratempos, de não suportarem os modos evolutivos que criaram e inventaram para ver se acertavam. E é por isso que cada qual começou a surgir com suas ideias, para ver se compunha e organizava uma vida feliz para todos. Dessa forma, multidões idealistas, multidões de ideias que nunca puderam resolver o desejado. O desejado sempre foi paz, amor e fraternidade. Nunca puderam resolver este grande desejo de todos, porque ideias passam, ideias são passageiras, ideia não é coisa positiva, porque ideias são as ideias dos livres pensadores. De forma infinidades de ideias para uma boa formação, sempre tudo ficou na vontade. Todos os ideais passados não conseguiram ajustar um bom futuro do mundo inteiro, porque ideias são coisas que passam. Porque ideias não têm base, não têm lógica. E o que não tem base não tem consistência. E o que não tem lógica não se personifica. Não se ajusta numa forma de um peso certo. O peso certo é a personificação justa e certa. Então, ideais, não têm base sólida. E não tendo base sólida, desaparece a lógica. E desaparecendo a lógica, se torna uma coisa vazia. E sendo tudo vazio, continua tudo piorando sempre, porque não consegue ajustar e equilibrar por estar vazio. Vazio não cria forma, porque está vazio, não tem nada, e não tendo nada, piora tudo. O resultado dos velhos ideais, das velhas ideias, e tudo na forma que não tem base e não tem lógica, não pode conseguir acertar, porque não consegue acertar, por não ter base para se basear, nem lógica para se firmar num equilíbrio certo, sadio, racional. Ideias passam, é coisa passageira, porque não tem base e não tem lógica. Ideais passam, porque não tem base e não tem lógica. Quem prega no vazio não está adiantando nada, porque continua tudo vazio. E continuando tudo vazio, vai tudo de pior para pior. E por tudo vir vazio, é que tudo no passado acabou. É que tudo do passado acabou. As ideias do passado acabaram. Os ideais todos acabaram, porque ideias não têm base nem lógica. Ideais, muito mais, sem base e sem lógica. E ideias e ideais todos têm. Tudo isso passa e toda evolução tinha que ser assim mesmo, para a lapidação dos seres em evolução de lapidação. Vou finalizar o vídeo por aqui. Assista os anteriores. Se inscreva no canal para você ser notificado de quando for ter novos vídeos. Compartilhe pelo menos com 3 pessoas. Muito obrigada a todos e salve! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!